São 17 do mês de julho, ano de graça de 1843. 6 horas da manhã a dar em São Paulo e eu a caminhar para o Terreiro do Paço. A viagem que está nas Viagens da Minha Terra parece curta, mas não é tão curta como parece. É uma viagem a Santarém. Uma viagem a Santarém naquela época demorava mais do que hoje. Fazia-se em parte de barco, fazia-se em parte em dorso de animal, como se dizia naquela época. Fazia-se também caminhando e, portanto, demorava algum tempo. Ainda não havia comboio, portanto a viagem fez-se de várias maneiras, entre elas de mula. Agrada-me essa ideia. Acho que se devia fazer uma viagem até ao Val Santarém de mula para ver como é que é, para ver se chegávamos lá vivos. Sejam então bem-vindos a bordo deste livro peculiar, apresentado como romance, crónica de viagem e muito mais. Estamos em meados do século XIX e um amigo convidou Garrett e alguns companheiros a visitá-lo em Santarém. Mas tratando-se de uma viagem apenas, porque se intitulará Viagens. O título da obra foi sempre Viagens, no plural, na minha terra. Quando há um passeio que foi real, aliás. Quer dizer, Garrett foi realmente a Santarém, de Lisboa a Santarém, a convite de Passos Manuel. Ora, nesta minha viagem, Tejo arriba, está simbolizada a marcha do progresso social. A marcha da civilização, diz Garrett, acontece pelo embate de dois princípios, o espiritualista e o materialista. Um tem porta-voz em Dom Quixote, o outro no seu anafado companheiro, Sancho Panza. Um paira sobre a vida terrena com as suas teorias abstratas, o outro segue de olhos postos no chão, considerando utopia tudo quanto sai da boca do seu senhor. Quando Garrett e os companheiros chegam à primeira paragem em Vila Nova da Rainha, o mistério da obra já começa a desvelar-se. A digressão é o trajeto físico, evidentemente, mas a digressão é sobretudo o trajeto mental, o trajeto da reflexão, o trajeto da indagação, o trajeto da ficção, porque durante a viagem contam-se histórias e conta-se em particular uma história, é o trajeto pela história de Portugal, é o trajeto pela filosofia contemporânea. Viagens na Minha Terra não está no plural por acaso. E muito menos consiste num banal percurso entre Lisboa e Santarém, por mais tumultuoso que fosse há 150 anos. As viagens são jornadas mentais e sentimentais, reflexões e críticas, o pensamento livre de um grande conhecedor do seu tempo, a reboque da viagem por pedaços simbólicos de um país a habitar as ruínas do que foi. Penso que essa definição do que foi e do que poderia ter sido é uma definição interessante justamente das viagens. Não tanto já do que poderá ou poderia ser, mas daquilo que poderia ter sido. Quando eles, na sua pequena viagem a Santarém, por exemplo, chega ao Pinhal da Zambuja, o Pinhal da Zambuja já não é um grande pinhal, são os pinheiritos enfesados. Quando chega a um cafezito local, é um café onde as moscas poluem os copos, não é? É um profundo desencanto ao chegar nas construções de Santarém e encontrá-las naquele estado que ele encontrou. Não é? Quando ele vai penetrar no grande castelo que foi de Dom Henriques, quer dizer, a força de Portugal, fizeram no muro uma portinha, que ele tem que se abaixar para entrar e sair numa horta de couves. Quer dizer, o símbolo dessas construções, não é, decaídas é muito grande em relação a Portugal. Garrett viaja também na erudição. Vai citando Goethe, Schiller, Victor Hugo, Byron e outros, para desmontar a ilusão de um progresso que se compraz consigo próprio no seu movimento mecânico destituído de ideais. Não plantai batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra. Macadamizai estradas, fazei caminhos de ferro, construí passarolas de Ícaro, comprai, vendei, agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Enquanto critica a decadência que um certo progresso semeou pelo caminho, Garrett vai avançando da Azambuja ao Cartacho. De permeio critica fórmulas literárias, fala das virtudes das jovens moças, faz o elogio de Camões e teoriza sobre como a Inglaterra perdeu toda a força quando trocou o vinho do Porto pelas zorrapas de Bordeus.
mas sempre com o dedo apontado à contradição que faz o mundo andar. O idealista Dom Quixote e o mundano Sancho. Mas a vitória de Sancho Panza sobre o seu amo, no mundo e em Portugal, levanta uma pergunta. Uma pergunta tão válida em 1843 como em 2009. E a pergunta que essa continuidade encerra é: o que é que falta? Ou seja, o país tem uma série de indicadores de desenvolvimento, hoje medem-se em indicadores económicos, é o PIB, o CDF, são todos aqueles indicadores que nos dizem que nós somos um país desenvolvido, pertencemos à Europa desenvolvida, mas sentimos, o século XX sentiu, Garrett já sentia que nos falta alguma coisa. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é consciência, um resto de consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas.